Muito bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E estamos aqui para meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. E a cada dia aprendermos através desta carta deixada por Deus para nós, através da sua palavra que nos ensina como caminhar, como andar neste mundo, até que Jesus volte. Então, como sempre, nós precisamos, é uma necessidade, falar com o Pai, porque é dele que vem o poder, que vem a fonte daquilo que nós cremos, daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, se você puder, feche seus olhos, ou então eleve seus pensamentos e vamos falar com o nosso Pai, aquele que nos adotou através de Jesus. Pai querido, Pai amado, bendito seja o teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, que somos carentes de Ti, que tudo provém de Ti e necessitamos da Tua bênção, da Tua orientação, do Teu cuidado. Somos como ovelhas que não enxergam direito, Senhor, e precisamos do nosso bom pastor para nos guiar. Nos ajuda nesse momento de meditação na Tua palavra, a palavra que foi deixada como luz, como guia, como norte que nos indica Jesus. Abençoa, Senhor, esse momento, abençoa cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. Esse é o meu rogo, que é feito em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, a mensagem de hoje, ela veio através de uma meditação. Nós temos que ter o hábito de fazer devocionais. É uma prática cristã excelente. E eu tenho um aplicativo no celular que tem um devocional. E semana passada eu li uma frase de Albert Benjamin Simpson e me chamou a atenção, eu fiquei meditando nela desde a semana passada. E o título da nossa mensagem é Olhe para as suas mãos. E esse título veio através dessa frase aqui, de Albert Benjamin Simpson. Só na estrutura da mão humana já há evidências suficientes de habilidade suprema para provar a existência, inteligência e benevolência de Deus. Quem falou isso foi Albert Benjamin Simpson, um pregador evangélico canadense. Ele que em 1843 nasceu no Canadá e faleceu em 1919 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi então teólogo, autor e fundador da União Mundial da Aliança, que é uma denominação cristã evangélica com ênfase em missões de evangelismo global. Este Albert Benjamin Simpson, ou conhecido também como A.B. Simpson, ele foi o pioneiro das missões urbanas. Foi ele que provocou esse movimento, porque até então todos tinham a tendência de sair de suas cidades natais, dos seus países e irem para outros lugares fazerem missões. Só que o A.B. Simpson, além das missões externas, ele começou a fazer missões urbanas. E lá nos Estados Unidos se iniciou, então, essa União Mundial da Aliança. Ele
ele veio de uma família criada sob o regime, não, eu digo assim, a forma de crer dos puritanos. Então era uma religião muito rígida. Os dogmas ou as questões bíblicas eram levadas muito a sério, como deve ser. Então ele veio de um grupo bem rígido. E ele se tornou presbiteriano. Só que em dado momento da sua vida, ele sentiu a necessidade de se batizar na imersão. E aí ele se batizou numa igreja batista. E uma coisa muito bonita que a gente vê aqui são os seus poemas, hinos. Ele foi uma pessoa que escrevia muito. Escreveu mais de 100 livros, poemas, hinos. E eu vou ler para vocês o mais conhecido deles, que se intitula Deixe a si mesmo de lado. Combate vão e infrutífero do eu para se santificar. Somente Deus tem poder para purificar e sustentar. Por que você deve tentar? Oh, quanta dor e conflito que nunca teria enfrentado se aprendesse a lição tão simples. Deixe a si mesmo de lado. Permaneça olhando para o alto. Não mire para dentro de si. A introspecção é inútil para o pecado remir. Veja que seu mais caro esforço é vão e intento frustrado, assim como os dedos sujos, onde tocam, deixam marcado. Seus direitos e reputação, entregue nas mãos do Mestre, mesmo na incompreensão dos homens, Jesus a tudo concebe. Ele é escudo e justiça. Todos os nossos erros corrige. Torna a inimizade de homens e de demônios em louvor e regozijo. É de vida que precisas, não labor. Vida que flui do Senhor. É preciso encher o cálice para vê-lo transbordar. As fontes de poder e bênção do trono são derivadas. Se quiser ser por elas inundado, deixe a si mesmo de lado. O A.B. Simpson, ele percebeu uma grande necessidade de se libertar daquela busca incessante de santificação, onde ele tinha que se esforçar ao máximo, onde tinha que ser por ele. Quando ele percebeu uma entrega, quando ele percebeu que por ele sozinho não conseguiria, aí ele entendeu que ele precisava boiar na presença do Senhor. Ele precisava se soltar das amarras da autossuficiência e se entregou a Jesus de uma forma maravilhosa. E esse A.B. Simpson, ele fundou a Igreja Quadrangular, que tem como base, ela proclamava que Cristo era Salvador, santificador, curador e rei vindouro. Um rei que viria. Nosso Jesus está voltando. Ele veio como uma simples criança, numa manjedoura, numa família simples, mas ele voltará como rei, com poder e grande glória, porque ele merece esse título. Ele lutou e venceu por ele. Ele morreu, venceu a morte, envergonhou o diabo e voltará como um rei para nos buscar.
E esse A.B. Simpson, ele entendeu isso. Ele entendeu essa entrega. E ele entendia que com essa entrega toda também viriam curas. Ele teve muitos embates na época, porque ele foi se tornando cada vez mais pentecostal. E ele enxergou tudo aquilo que a Bíblia fala. Que fala que a gente tem que buscar coisas maiores vocês farão. Jesus falando que coisa maior do que o que ele estava fazendo, os discípulos iriam fazer. E nós também temos acesso a isso. Precisamos nos apropriar, nos entregar aos cuidados de Deus e ir aprendendo que em Deus, não em nós, não na nossa autossuficiência, mas em Deus há poder. O seu Santo Espírito está agindo no meio de nós. Precisamos nos apropriar, buscar, enxergar que Deus tem muito mais para nos dar. E muitas vezes ficamos assim limitados, porque ficamos acreditando nas vozes que vêm ao nosso redor, nos desanimando, nos deixando menores, nos deixando fracos, sendo que em Deus temos a fonte de todo o poder. E Ele quer se manifestar cada vez mais através de nós. E aí, o A.B. Simpson, ele retrata as mãos. Naquela primeira parte que eu li, vou ler de novo. Só na estrutura da mão humana, na estrutura das nossas mãos, já há evidências suficientes de habilidade suprema para provar a existência, inteligência e benevolência de Deus. Muitas pessoas hoje em dia ficam: Deus não existe. Onde está o teu Deus? Você fica falando Deus, Deus, aonde Ele está? Então, quando te perguntarem onde está o seu Deus, responda. Salmos 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou então responda com o Salmo 115, nos versículos de 2 a 3, 11, 13 e 18. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Mas o que tem a ver as nossas mãos? A.B. Simpson, ele percebeu que na estrutura das mãos você podia provar a existência de Deus. As nossas mãos, órgão mais funcional do corpo, permite movimentos de coordenação motora fina, escrever, desenhar, pegar objetos, realizar um movimento de pinça. Você pode, com o seu dedão, pegar o indicador, o médio, o anelar, o mindinho, movimentos de pinça. Esses movimentos são do ser humano. Nenhum outro animal consegue esses movimentos. Só o homem. Movimentos de pinça.
E a primeira reação de proteção é feita com as mãos. É um instinto protetivo. Quando algo vem em cima de você, você põe a mão na frente. Você se defende. E a sua função tátil? Ela é essencial para qualquer pessoa. Porém, para os deficientes visuais, ela se torna compensatória. Ela compensa a falta de visão. Tanto que um exemplo é a leitura em braille. Você, de olhos fechados, pegar o rosto e ir com as pontas dos dedos percebendo contornos, detalhes. Você faz uma visualização mental com a ponta dos teus dedos. E também facilita a percepção de temperaturas e texturas. E mais ainda, nas mãos nós temos digitais únicas. Nossa identidade é definida por elas. Por exemplo, os gêmeos, eles possuem as digitais diferentes. Aliás, até as digitais começaram a ser utilizadas num caso de gêmeos, onde um cometeu um delito e para saber qual deles era, foi pesquisar essas digitais. Começou a se utilizar. Então você veja que só nas mãos, o nosso corpo inteiro é uma maravilha. Não dá para não acreditar em Deus observando o corpo humano. E a B. Simpson ele fala que só na estrutura das mãos nós já temos evidências suficientes para provar a existência de Deus. Ninguém seria capaz de construir algo tão maravilhoso, uma estrutura tão perfeita. Como pode pessoas inteligentes acreditarem que há coisas tão maravilhosas foram criadas assim, sem uma organização, sem uma mente criadora do caos? A mente criadora por trás destas perfeições é Deus. Mas você só pode compreender Deus tendo experiências com Ele. Fica difícil mesmo para o homem carnal entender as coisas espirituais. Então, somente através do Espírito Santo de Deus, nós compreenderemos a mente de Deus. Você precisa se apropriar da mente de Deus, da mente de Cristo, no poder do Espírito Santo que nos foi dado. Todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, recebe dentro dele o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai revelando essas coisas. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai tendo essa compreensão de que Deus realmente é esta mente criadora. Você consegue ter experiências com Deus. As experiências que eu tive com Deus, ninguém pode tirar de dentro de mim. Esse relacionamento íntimo que eu tive com Deus e que eu tenho, ninguém pode tirar. Essas coisas foram fazendo com que eu tivesse a certeza da existência dele, da ação dele na terra, no mundo. E a compreensão a cada dia. Porque as coisas muitas vezes não acontecem do jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente imagina. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então,
o Espírito Santo dentro de nós vai nos revelando e nos fazendo entender qual é a forma de Deus agir. Então, quando coisas acontecem que você não compreende, ore, busque, se ajoelhe, se derrame diante dele, peça para ele revelar, peça para abrir a porta do teu entendimento para as coisas que você não compreende. Quem compreende a mente de Deus, se não for o Espírito de Deus? E é esse Espírito que nos revela. Mas nós estamos falando para olhar para as nossas mãos. E aqui eu já acabei de falar para vocês que só na estrutura das nossas mãos temos provas suficientes da existência de Deus, da sua benevolência, do seu cuidado, do seu carinho. E existem coisas na Bíblia que fala sobre estender as mãos. Por exemplo, aos céus para adorar. E lá no Salmo 134, versículo 2, está escrito: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Diante de um Deus tão maravilhoso, olhando para as nossas mãos, para essa estrutura única que foi dada ao homem, movimentos que só o homem pode fazer, que nos faz diferentes dos animais, que nos faz especiais, a ponto do Filho de Deus se entregar por nós, desejando a salvação da nossa alma, desejando nos trazer de volta para a comunhão maravilhosa que existia no início, quando o homem foi criado. Então, olhando a estrutura das mãos, reconhecendo que existe um Deus maravilhoso, amoroso, cuidadoso, nós necessitamos levantar as nossas mãos e bendizer ao Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário, num lugar santo, num lugar separado para Deus, e bendizei ao Senhor. Bendiga, fale para Ele o quanto você o acha especial, o ama, reconhece a sua grandeza, a sua santidade. Faça isso. Louve, adore, reconheça Deus na sua vida. Estender as mãos aos outros para ajudar. E aí você vai lá em Atos 28:8 e lê: e aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo foi visitar Públio, mas o pai dele estava lá doente, muita febre, disenteria, impossibilitado de levantar da cama, de tão fraco que estava. E através do poder que foi dado pelo Espírito Santo, Jesus ascendeu aos céus, mas falou para os seus discípulos: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esse poder veio através do Espírito Santo, que antes visitava o ser humano, mas através da ordem que Jesus deu de aguardar em Jerusalém, esse Espírito Santo veio para morar em nós. Morar dentro daquele que aceitou o sacrifício feito por Deus através do seu Filho Jesus. E aí esse Espírito Santo, ele deu poder. E Paulo aqui está com o poder do Espírito Santo. Estendeu suas mãos
Estas mãos que têm a evidência, que mostram, que provam, só nas mãos, imagine no corpo inteiro. Imagine no mundo, no planeta, nas galáxias, tudo criado, céus e terra. Imagine o poder de Deus. E com as suas mãos, pôs as mãos sobre ele e o curou. Foi Paulo que curou? Não. Mas o poder que estava em Paulo, dado por Deus através do seu Santo Espírito, que curou aquele homem. E esse poder de cura, ele está para nós também nos dias de hoje. Através do Espírito Santo, você pode orar. Não espere que seja o seu poder. A B. Simpson aprendeu a dependência. Ele dependia de Deus. Enquanto ele estava lutando com sua própria força, ele escreveu aquele poema. Era impossível. Mas quando ele reconheceu a suficiência, a necessidade, a dependência que ele tinha de Deus, aí ele começou a perceber. E aí ele criou, a igreja quadrangular com base em 4 pontos. Jesus Salvador, ele nos salvou. Santificador, é ele quem nos santifica. Curador, que traz a cura. E Rei vindouro, ele foi para os céus, deixou o Espírito Santo, mas ele voltará. É um rei que virá. Então, nesses 4 pontos, ele reconhece, e nós também devemos reconhecer que nós podemos orar, impor as mãos e clamar por cura. Por cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Vamos orar, vamos nos apropriar do poder que há em Deus, que nos é dado com a permissão dele, através do seu Santo Espírito. Então, não vamos ficar no raso, vamos nos aprofundar no conhecimento, no poder que o Espírito Santo tem para nós nos dias de hoje. E nós, através desse poder, orar uns pelos outros e clamar por cura, clamar pela intervenção do Espírito Santo no meio de nós, fazendo muito mais do que tem sido feito. Porque Deus tem muito mais para nós. E nós estamos sempre no raso, só na superfície deste poder. O Espírito Santo nos conclama a buscá-lo mais e mais e mais e mais. Então, nossas mãos, nessa estrutura maravilhosa, que faz tantas coisas, que nos diferencia dos animais. Os animais têm uma inteligência limitada. Tem algumas coisas que eles fazem que são próprias, que são instintivas. Já nós somos diferentes. Somos diferentes dos animais. Quando você vê, por exemplo, um estudo que foi feito, imagem e semelhança, na natureza e os animais, não existe a similaridade com Deus. O homem é diferente dos animais, porque nós temos as emoções, capacidade de pensar, que é um raciocínio e a lógica,
se destaca, nós pensamos sobre nós mesmos. Os animais não. Uma capacidade criativa, criamos a partir do que já foi criado, é certo. Deus criou a partir do nada. Mas nós temos essa semelhança, porque nós fomos criados à imagem como semelhança de Deus. E a capacidade de avaliação, julgar o certo e o errado. Nós temos alguns instintos, assim como os animais têm também. Só que os animais, eles agem baseados só nos instintos. Já nós, seres humanos, conseguimos avaliar, julgar e observar com base na justiça e retidão. Esse estudo eu tirei do site Esboçando Ideias, do presbítero André Sanches, onde ele, baseado em Gênesis 26, 27, falava sobre como nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Então, somos diferentes dos animais. E Deus quer, através de nós, fazer muito mais, até aquele grande dia quando Jesus voltará. E essa nossa natureza limitada será transformada. Nossos corpos serão transformados, serão glorificados. Já não haverá mais dor, nem morte, sofrimento, porque seremos transformados conforme o corpo de Cristo, aquele corpo que é imortal. Então, meus amados irmãos, a meditação de hoje, quando vier alguma dúvida, quando vier algum pensamento que te transtorne, olhe para suas mãos. Perceba que essas estruturas perfeitas, que foram criadas por Deus, perceba que o seu corpo todo, maravilhoso e único, suas digitais são suas. Você é um ser único. E você foi amado. Amado, como João 3,16 fala. Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira. Então esse amor que Deus tem por você, que foi capaz de dar o seu próprio filho para derramar o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, de todo erro, porque Ele queria nos resgatar, trazer de volta a comunhão, essa comunhão que havia sido quebrada pela desobediência, pelo pecado. E agora você tem um acesso, você foi muito amado, você que é único. Olhe para suas mãos e reconheça que essa estrutura, que todo ser, que tudo que existe ao seu redor, aquilo que você enxerga e até o que você não vê, foi criado por Deus. Um Deus que te ama, que te deseja ter com mais intimidade, com mais comunhão, que você o conheça, que você reconheça o poder que existe nele e que é dado para você através do Espírito Santo. Se deixe usar e reconheça que esse Deus vivo, esse Deus real, deseja fazer muito mais do que tem feito através de você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos ajude em toda a caminhada até aquele grande dia, ou até que Deus nos leve, se for da vontade dele, antes da vinda de Jesus. Amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.